Fala pessoal, aqui é o Luiz. Hoje a nossa aula é sobre sistema somatosensorial. Esse é um assunto muito complexo, por isso essa aula vai ser dividida em 3 partes. Hoje a gente vai falar a introdução e um pouco sobre a via tátil. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a dor. E na terceira aula a gente vai falar um pouco sobre a sensação térmica. Dos 5 sentidos clássicos que a gente tem. E um deles é o tato. Aqui a gente tem uma representação da pele. E o que a gente pode ver aqui? A gente tem mecanorreceptores ao longo de toda epiderme e derme. Esses mecanorreceptores, o que vocês precisam entender é o seguinte: eles são células sensíveis à deformação física. Como assim? Quando você encosta na sua pele, essa região que você está encostando, ela vai sofrer uma deformação, e essa deformação vai gerar um potencial de ação. E esse potencial de ação vai ser enviado pela via tátil, que vai ser captado e processado no seu encéfalo. É bom você tentar que esses mecanorreceptores têm algumas propriedades. E eles variam de acordo com o quê? Com o campo receptivo. O que é campo receptivo? É a área em que esse receptor ele consegue captar a deformação. Ele sofre adaptação, pode ser ela rápida ou lenta. Adaptação a gente vai ver daqui a pouco nessa imagem aqui. E eles têm frequência de resposta características de cada um deles. Folículos pilosos, que são os pelos, eles também têm inervação. Então, assim, aquele pelo do bigode do gato, que eu esqueci o nome anatômico, mas aquele pelo ele é inervado, e quando ele sofre deformação, essa deformação acompanha até a raiz, onde é inervada. Aqui vai ter a deformação também, que vai enviar um sinal. E como eu falei da adaptação, o que é adaptação? Como vocês podem ver aqui a gente tem 2 tipos de mecanorreceptores diferentes, que é o corpúsculo de Mense e o disco de Merck. Eles têm tipos adaptativos diferentes, um é rápido e um é lento. Vamos entender o que é isso. Aqui, como vocês podem ver, imagine que nesse ponto aqui, você não está tendo deformação nenhuma. Aqui foi quando você encostou a mão na sua pele. Quando você encostou a mão na sua pele, olha o que aconteceu. O corpúsculo de Mense captou essa deformação e começou a enviar estímulo. Você continuou com o dedo na pele. O corpúsculo de Mense, como você pode ver, não está enviando mais um potencial de ação. Ou seja, ele sofreu uma adaptação rápida. Adaptação é a capacidade do receptor em inibir um estímulo externo. A partir do momento que você tirou o dedo, ele mandou apenas uma potencial de ação. E aqui ele continuou sem mandar potencial de ação nenhum. Só que você também tem os que têm adaptação lenta. Como assim adaptação lenta? Aqui, vamos usar esse mesmo exemplo. Você não colocou o dedo na sua pele. A partir do momento que você coloca, o disco de Merck vai enviar muito potencial de ação, que ele está captando essa deformação que está ocorrendo na região. A partir do momento que você continuou com o dedo sem fazer força a mais nenhuma, esse disco de Merck ele continua enviando potencial de ação, mas como você pode ver, é menos do que ele estava enviando na hora que você recebeu esse estímulo pela primeira vez. Mas ele continua enviando. E aqui, se você continuasse com essa força, é bem provável que essa frequência diminuiria ao longo do tempo. E quando você tirou a deformação, ele parou de enviar o potencial de ação. Então vamos lá, como é que funciona os mecanismos fisiológicos desses mecanorreceptores? A real é bem simples. Você vai ter um canal iônico na membrana plasmática, que a partir do momento que você tem uma deformação, você vai estar deformando a membrana plasmática. Essa membrana plasmática vai estar sendo deformada. Com essa deformação, esse canal iônico vai se abrir ou se fechar, dependendo do caso, e vai gerar um potencial de ação. Só que você também tem alguns outros tipos aqui. A única coisa que você tem que pensar, você tendo uma deformação, você tendo uma pressão ali, você vai deformar a membrana plasmática e esse canal ele vai se abrir. Como vocês podem ver, vocês têm canais iônicos também, em que eles estão ligados a proteínas extracelulares e essas proteínas que se modificam com a força, não necessariamente a membrana. E do mesmo jeito você tem proteínas do citoesqueleto, ou seja, na parte interior da célula, que elas que vão se deformar, gerando esse potencial de ação. Existem outros tipos também de mecanorreceptores, esses são os principais. Na literatura diz que existem outros tipos de mecanorreceptores, mas como ainda não se tem muito bem elucidado
a função e a fisiologia de cada um. Essa daqui são os principais pontos. A gente tem um canal iônico, que é mecanosensível, ou você tem proteínas, que são mecanosensíveis, que vão gerar uma resposta em um canal iônico. Agora que a gente viu como é que é feita a captação desse estímulo, esse estímulo ele precisa ser enviado. E aqui é importante você saber essa classificação, por quê? Porque a gente também tem termorreceptores, que são receptores térmicos, a gente tem nossos receptores, que são receptores de dor. E esses receptores, eles têm diâmetro de mielina diferente. Esse axônio a gente chama de axônio aferente primário, que são os axônios que transmitem as informações, nesse caso os mecanorreceptores, para a medula espinhal. Mas isso vai valer por termorreceptores e por nossos receptores também. Ou por tronco encefálico, caso você esteja recebendo essa informação do rosto. E uma coisa que vocês já devem saber, mas só reforçando, quanto maior o diâmetro da mielina, maior a velocidade de propagação dessa informação. Ou seja, fibras do tipo C vão enviar informação muito mais lenta do que fibras do tipo A alfa. E aqui a gente pode ver que essas fibras do tipo C são fibras de quê? De temperatura, dor e prurido. Prurido a gente vai ver daqui a pouco o que é, mas é basicamente a sensação de coçar. Você tem outros tipos de fibras também, e quanto maior o diâmetro da mielinização, maior a velocidade de condução desse estímulo. Isso é importante para alguns reflexos espinhais. E um conceito importante da gente saber no sistema somatosensorial é o dermátomo. O que é dermátomo? São regiões cutâneas inervadas por nervos espinhais. Ou seja, essa região aqui ela é inervada por segmento C6 da medula. Essa região é inervada pelo segmento T2. Aqui vai ressaltar que aqui não está falando o nome do nervo que inerva essa região cutânea. É a região cutânea que a gente está falando. Aqui só está falando do segmento medular. É importante salientar também que, vamos supor, caso você esteja se secciona uma raiz dorsal de um segmento, ou seja, você corta a raiz dorsal do segmento C6. Isso não quer dizer que esse animal ele vai perder a sensibilidade dessa região. Por quê? A região C5 e a região C7 ou até mesmo a T2, elas podem inervar um pouco essa região. Então, não necessariamente você vai perder a sensibilidade toda. É claro que você vai ter uma deficiência sensitiva nessa região, mas isso não quer dizer que você vai perder toda a sensibilidade. E tudo que eu falei até agora, você pode usar tanto para o tato e tanto para a vibração. E essa via é basicamente a seguinte. Você recebeu a mensagem externa, dos mecanorreceptores vão captar essa mensagem, vão enviar essa mensagem para a medula, via raiz dorsal. Essa mensagem ela pode tanto fazer sinapses com neurônios na medula e gerar um arco reflexo, ou elas podem subir até o bulbo, fazendo sinapses nos núcleos da coluna dorsal. A partir dessas sinapses, via menisco medial, vai subir lá para o tálamo. No tálamo, ela vai fazer outras sinapses e no tálamo vai enviar essa informação para o córtex somatosensorial primário, S1. E a outra via também que a gente tem do tato da vibração é quando a gente está relacionando com a sensibilidade tátil da face, em que a gente está pegando os nervos cranianos. E qual que é o nervo craniano responsável pela sensibilidade do rosto? O trigêmeo. Então a gente vai ter a informação vindo do exterior. Essa informação vai fazer sinapse no núcleo sensorial principal do nervo trigêmeo. A partir dessa sinapse, essa informação vai subir lá para o tálamo de novo. E do tálamo ela vai para o córtex somatosensorial primário novamente. Por que aqui está em região diferente do slide anterior? Porque o córtex somatosensorial ele tem regiões anatômicas relacionadas com as suas regiões onde esse sinal está sendo captado. Por exemplo, aqui nesse slide está se referindo a informação vinda da face. Ou seja, se você seccionar toda essa área aqui, o indivíduo não vai sentir mais esse estímulo da face. E aqui você está tendo uma informação oriunda de alguma região anatômica do corpo. Então vamos falar agora um pouco do córtex somatosensorial. O córtex somatosensorial ele tem 4 áreas distintas. Ele tem a área 1, área 2, área 3A e área 3B. Além disso, você tem um córtex parietal superior,
que tem duas áreas distintas, que é a área 5 e a área 7. E como vocês podem ver como é que é a disposição dessas áreas, elas são quase que segmentadas. A área 1 está aqui, a área 2 está aqui, a área 3B está aqui, a área 3A está aqui. E essas áreas estão relacionadas com o processamento dessa informação sensorial. Esse lóbulo aqui, não sei se vocês estão se recordando da anatomia, é o lóbulo parietal. Esse sulco central aqui, se você é veterinária, ele estaria mais para essa região aqui, nos animais domésticos que a gente estuda na graduação. No ser humano, esse sulco central ele é mais central ao encéfalo. E aqui dando foco, divisões anatômicas, mas a gente vai falar um pouco do córtex somatosensorial primário. É a área que recebe a aferência do núcleo VP. Que núcleo VP é esse? É o núcleo ventral posterior do tálamo, que é o núcleo que a gente viu nas vias sensoriais. Além disso, seus neurônios são muito responsivos aos estímulos somatosensoriais, ou seja, esses neurônios eles vão responder apenas a estímulos somatosensoriais, não a outros estímulos sensoriais. Lesões nessa área prejudicam a sensação somática, ou seja, se você tiver alguma lesão nessa área, você vai ter um déficit sensitivo. E como a gente sabe que essa área ela é relacionada com a sensibilidade, porque se você estimular eletricamente essa área, o indivíduo vai ter experiência somatosensorial. Então, se você estimular, por exemplo, apenas para fins didáticos, essa área onde eu estou apontando, você pode ter a sensação que tem alguém encostando na sua mão. E como eu disse, esse córtex somatosensorial ele é região dependente, ou seja, cada região do córtex vai estar se referindo a uma região cutânea específica do corpo. Isso tem um nome, chama somatotopia, que são áreas relacionadas com sensibilidade anatômica contralateral. Eu não sei se vocês separaram nessa via aqui, que independente da via que a gente está falando, seja ela da face ou do corpo, essa informação ela vai se degustar, ou seja, vai para o lado contralateral. Ou seja, a sensação que a gente tem da mão, na sua mão direita, vai ser reprocessada lá no seu córtex esquerdo. E essa imagem aqui é uma imagem muito famosa, não sei se vocês já viram, em que eles delimitaram anatomicamente as regiões do corpo que o ser humano sente. E como vocês podem ver, algumas regiões são muito mais sensíveis do que outras. Por exemplo, a face e a mão. E uma coisa muito interessante que a gente tem no córtex somatosensorial é a plasticidade do mapa cortical. Como assim a plasticidade do mapa cortical? Esse texto aqui eu deixei para vocês verem apenas de curiosidade, mas a gente vai focar nessa imagem aqui. O que os pesquisadores eles fizeram? Eles estavam cortando o dígito 3 desse animal e depois eles detalhavam o seu mapa cortical. O que eles identificaram? Aqui a gente tem um animal normal e aqui a gente viu o mapa cortical dele. Os 5 dígitos do animal estão representados aqui nesse desenho esquemático. A partir do momento que eles cortavam essa mão, um dedo do animal, o córtex somatosensorial ele tinha uma plasticidade. O que é isso? O D3, que é o dígito 3 que foi cortado, ele não vai estar mais no córtex somatosensorial do animal. Você vai sofrer uma reorganização. D4 e o D2, que eram os dedos em que a área cortical era adjacente a D3, eles cresceram. Ou seja, esse animal ele está processando mais a informação do D4 e de D2 agora. Isso não quer dizer que você teve aumento dos mecanos receptores aqui. Isso quer dizer que essa informação que vai chegar aqui, ela vai ter uma quantidade maior de neurônios para processá-la. Isso é muito importante. E uma das coisas que eles fizeram nesse estudo também era o quê? Que a partir do momento em que você estimulava mais um dedo, ou seja, nesse caso era o D3 também, e o D2, a área cortical relacionada com D3 e D2 cresciam. Ou seja, o córtex somatosensorial ele tem capacidade de aumentar
uma região ou diminuí-la de acordo com o uso ou desuso dessa região. Bacana, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre as correlações clínicas que a gente pode ter quando a gente tem alguma afecção nessa via. Uma delas é a agnosia. A agnosia, gente, é quando eu mostrei lá atrás que a córtex somatosensorial ele é dividido em áreas, e essas áreas são responsáveis por processar essa informação. É um processamento muito complexo. Na agnosia, você tem um déficit nesse processamento. Então, se você tiver alguma lesão no córtex parietal relacionado com o córtex somatosensorial, você vai ter um distúrbio chamado agnosia, que é a incapacidade de reconhecer objetos, mas com capacidade sensorial normal. Como assim? Se você tem alguma coisa encostando na sua mão, se você pega uma caneta, seu cérebro é capaz de processar essa informação e você sabe que é uma caneta mesmo você não olhando para ela. Na agnosia, você não vai saber isso. Você pode estar pegando a caneta, você pode até sentir alguma coisa, mas você não sabe processar essa informação falando que eu estou encostando uma caneta sem olhar. A agnosia visual, o indivíduo ele consegue olhar para um objeto, ele não tem nenhuma afecção na captação desse estímulo externo, ele tem um problema no processamento. Na agnosia visual, o que acontece? Vou dar o exemplo da mesma caneta. Você pode estar olhando para a caneta. Hoje você tem a capacidade de processar a informação que você está olhando para uma caneta. Uma pessoa que tem agnosia visual, ela vai conseguir olhar para a caneta, mas ela não vai saber que ela está olhando para uma caneta. É um pouco complexo, porque o córtex dela não consegue processar essa informação. E outra coisa que a gente pode ter também na clínica é a dor fantasma. Dor fantasma é quando você tem um membro amputado e você continua tendo sensações relacionadas com esse membro amputado. E muitas vezes essa dor fantasma está relacionada com se outras partes do corpo são estimuladas. É muito comum você sentir essa dor fantasma quando na área que você está estimulando no indivíduo, o processamento dela lá no córtex somatosensorial é adjacente à área desse membro amputado. Por exemplo, vou dar um exemplo ali do slide anterior. Você teve o dígito 3 aqui amputado. Uma estimulação sensorial em D4 ou D2 pode ser que gere uma dor fantasma nesse indivíduo, porque a região cortical de D2 e D4 era adjacente à região de D3. E outra correlação clínica é a síndrome da negligência, caracterizada pela perda de interpretação do lado contralateral. Aqui você pode ver um indivíduo com síndrome de negligência. Aqui você tem um modelo que ele tem que copiar. E como vocês podem ver, ele consegue copiar apenas um lado da imagem, que é o lado direito. Então, possivelmente, esse indivíduo estava com alguma afecção no córtex parietal direito, que é o lado direito que vai estar recebendo informação do lado esquerdo. Essa síndrome da negligência ela pode ser vista na veterinária, por exemplo, em indivíduos em que você chama, sem ele te ver, você está atrás do indivíduo, você chama ele, e ele sempre vai virar a cabeça para um lado. Isso quer dizer que, quando você está evocando o indivíduo, apenas um lado do córtex está respondendo a essa estimulação. A aula de hoje era só isso, espero que vocês tenham gostado. Se puder dar um like, eu vou agradecer bastante e eu espero vocês na próxima aula. Falou!